A linguagem é a base da civilização. É a cola que mantém as pessoas unidas e, bom, é a primeira arma sacada em um conflito. Nossa, essa é uma frase bem forte pra gente começar, né? Pois é, eu fiquei pensando muito sobre o peso magnético dessa citação nas fontes que a gente separou para hoje. Porque, assim, na maior parte dos dias, a mecânica de como o mundo se comunica passa batida por nós. Completamente despercebida. Quem está em casa vê, sei lá, dois chefes de Estado apertando as mãos num jornal, ou o pessoal ri de uma piada numa transmissão ao vivo de alguma premiação. Exato, mas logo ali fora do quadro da câmera, tipo trancado numa cabine à prova de som, ou sentado bem quietinho no canto da sala, tem um cérebro humano trabalhando à beira da exaustão. Literalmente no limite. E a nossa missão na análise profunda de hoje é justamente quebrar essa barreira imensa, histórica mesmo, que existe entre a comunicação humana e o conhecimento. Vamos olhar bem de perto para o trabalho dessa galera, os mediadores linguísticos? E acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é esclarecer uma confusão gigantesca, sabe? Aquela que quase todo mundo faz entre o tradutor e o intérprete. Nossa, sim. Extinguir esse mito de uma vez por todas. Porque o conhecimento, ele é sempre mediado, né? Com certeza. Ele nunca flutua do nada de uma mente para outra, muito menos quando precisa cruzar umas fronteiras culturais e geográficas enormes. A informação tem que ser codificada em sons, símbolos e depois decodificada por quem ouve. E é por isso que, por uma questão de sobrevivência biológica e social, a civilização precisou criar essas figuras vitais. Porque se a linguagem é uma arma, como diz a frase inicial, a gente precisa de alguém para desarmar a bomba de vez em quando, certo? Exatamente. Sem esses profissionais, a diplomacia, o comércio, a ciência, tudo entraria em colapso do dia para a noite. É uma infraestrutura invisível que sustenta nosso mundo moderno. E para a gente começar a desconstruir essa infraestrutura, temos que atacar de frente o maior mito de todos. O senso comum de que qualquer pessoa que fala 2 idiomas pode ir lá e fazer isso. E que tradutor e intérprete é tudo a mesma coisa. O que é uma ilusão imensa. Gigantesca. Porque, veja bem, o tradutor, ele lida com a palavra escrita. Ele tem, um ambiente controlado. Ele tem o conforto da mesa dele, uma xícara de café, dicionários do lado. Ele tem o luxo do tempo, né? Ele pode passar 3 horas debatendo com um colega num fórum qual é o adjetivo mais preciso para capturar a nuance de uma frase. Isso. Mas quando a gente cruza a linha para interpretação, cara, o cenário vira de cabeça para baixo. Muda de figura completamente. E eu acho que o exemplo mais claro para quem está nos ouvindo desfazer essa ilusão de vez é pensar na transmissão ao vivo do Oscar. Todo mundo já assistiu, mas quase todo mundo entende o processo de um jeito meio torto. O Oscar é o exemplo perfeito da interpretação simultânea. E só para definir os termos para nossa audiência, a interpretação simultânea acontece quando o profissional transfere a mensagem do idioma de origem para o idioma de destino em tempo real. Ou seja, enquanto a pessoa lá no palco ainda está falando. É uma loucura se você pensar na logística disso. É insano. O intérprete fica lá isolado numa cabine, recebendo o áudio direto num fone, e o que o cérebro dele está fazendo nesse momento é fascinante. Tem que processar muita coisa de uma vez só, né? Múltiplas tarefas complexas. Ele escuta ativamente o idioma original, extrai o significado conceitual daquilo, traduz esse significado para o outro idioma, articula as palavras em voz alta, e esse é o detalhe, ele ainda tem que monitorar a própria voz para ver se a dicção está clara. Tudo isso enquanto já está ouvindo o que o apresentador está dizendo na próxima frase. Exatamente. O fluxo não para. A imagem que sempre me vem à cabeça quando tento visualizar isso é tipo alguém tentando construir os trilhos de uma ferrovia enquanto o trem já está vindo em alta velocidade logo atrás. É uma ótima analogia. E detalhe, no Oscar não é um trem de carga comum, é um trem cheio de bagagem altamente volátil. Tem piada, tem trocadilho. Referências culturais de Hollywood super de nicho, né? Sim. O apresentador faz um monólogo que depende 100% de timing cômico. O intérprete tem que pegar esse trem desgovernado, construir o trilho na nossa língua em frações de segundo, adaptar o humor sem deixar o trem descarrilhar e ainda fazer parecer fácil para quem está assistindo na TV. E o segredo para não ser atropelado por esse trem
É uma técnica que a gente chama de decalagem, que é a defasagem. Ah, explica isso melhor. Como funciona? Basicamente, o intérprete não pode começar a falar no exato milissegundo em que o orador começa. Ele tem que deixar passar alguns segundinhos para ouvir o contexto da frase, entender a direção do raciocínio e aí sim começar a formular no idioma de destino. Ah, claro, porque senão ele começa a traduzir uma palavra que no fim da frase muda de sentido. Exato. Imagina isso traduzindo do alemão, por exemplo, onde o verbo principal muitas vezes é chutado lá para o final da frase. O intérprete precisa ter uma capacidade de antecipação que beira o absurdo. Nossa, sim. Ele fica, tipo, segurando várias peças de um quebra-cabeça na memória de curto prazo e adivinhando qual vai ser o formato da última peça antes da pessoa falar. E no Oscar, veja bem, se esse quebra-cabeça for montado meio torto, o pior que acontece é virar meme no Twitter no dia seguinte. Uma piada perde a graça, um discurso fica confuso, ninguém se machuca de verdade. É um constrangimento na TV, mas a vida segue. Mas e quando a gente muda o cenário? O que acontece quando pegamos essa exata mesma sobrecarga cognitiva, essa pressão de tempo real, e colocamos, sei lá, dentro de um tribunal de justiça, onde um erro não gera um meme, mas pode mandar um inocente para a cadeia? É aí que o peso dessa profissão muda drasticamente. Na interpretação jurídica, o nível de complexidade é quase imensurável, porque nos tribunais, o intérprete lida com a maior e mais extrema variedade de perfis sociolinguísticos que você possa imaginar. Dá um exemplo para quem nos ouve ter noção dessa diferença. Imagina que, na mesma manhã, num único julgamento, a mesma pessoa é chamada para interpretar o depoimento de um perito criminal. Aquele jargão técnico pesadíssimo. Isso, detalhando a meia-vida de um composto químico num exame toxicológico. E aí, 20 minutos depois, chamam a testemunha ocular. E essa testemunha é um adolescente que fala quase inteiramente através de gírias regionais e jargões das ruas. Uau! O arquivo mental, o vocabulário bruto que o intérprete precisa puxar em milissegundos é monumental. Sim, e não é só o vocabulário das gírias. O jargão do juiz e dos advogados opera como se fosse um terceiro idioma independente. Tem uma formalidade extrema ali. E ainda tem um detalhe técnico bem cruel nessa rotina, que é a tradução à vista, ou sight translation. Que é quando jogam um papel na mão da pessoa no meio do caos, né? Exatamente. Imagina, no meio de um interrogatório tenso, o advogado joga um contrato super complexo, ou uma carta manuscrita com a letra péssima na mão do intérprete e exige que ele leia em silêncio no idioma original e já vocalize traduzido em voz alta para o tribunal ouvir e constar nos autos. Nossa, é um cruzamento bizarro. Pega a concentração do tradutor de texto e mistura com o pânico da interpretação ao vivo. E é instantâneo, sem tempo de preparo. Eu tento imaginar o cérebro lidando com esse efeito chicote de linguagem e fico exausta. É literalmente como dirigir um carro manual numa ladeira super íngreme, sabe? Uhum. A pessoa está lá na marcha pesada, lenta, segurando o tom solene de um juiz citando uma jurisprudência antiga. Aí, no segundo seguinte, tem que pisar na embreagem mental, engatar uma marcha super leve e rápida para interpretar a resposta desaforada e cheia de gíria da testemunha. E tem que trocar a marcha sem deixar o carro morrer no meio da ladeira, mantendo o ritmo natural da corte. Essa analogia é perfeita, porque na linguística e na psicologia cognitiva, a gente chama esse tranco de atrito cognitivo. Atrito cognitivo faz todo o sentido. E tem uma questão ética muito forte nisso. A testemunha não está só passando uma informação crua. O jeito que ela fala, as palavras que escolhe, o sotaque, isso comunica uma identidade, uma classe social, um nível de nervosismo. Um estado emocional inteiro ali, né? Exato. E o intérprete tem o dever absoluto de manter esse mesmo registro. Se a testemunha fala um palavrão ou usa um termo super chulo, o intérprete não pode dar uma de editor e limpar a linguagem para não ofender os ouvidos do juiz. Ah, porque se ele limpa, o juiz acha que a testemunha é super educada e isso muda a percepção do caráter dela. Exatamente. Altera a percepção do júri inteira. O controle mental que o intérprete precisa ter para não filtrar, não julgar e só ser um espelho cru da realidade é um treinamento formidável. É impressionante. Mas olha, até agora a gente falou de um fluxo contínuo. Pessoas falando ao mesmo tempo, equipamentos de áudio, cabine fechada,
ou lendo um documento ali na hora, mas e quando a gente tira toda a tecnologia da sala? Ah, aí a modalidade muda. Tem muita situação corporativa, reunião diplomática ou até em hospital, onde não tem fone, microfone nem nada. Aí entra a interpretação consecutiva. E como é a mecânica da consecutiva? Fica cada um na sua vez? Isso, a sobreposição de vozes acaba. Eles se revezam. O orador faz o discurso no idioma original e depois de falar uma frase longa, até um bloco inteiro de uns 2 ou 3 minutos de raciocínio, ele faz uma pausa. E aí o intérprete, que geralmente está em pé do lado dele, assume a postura e reproduz aquele trecho todo no outro idioma para o público. Mas espera, é nessa parte que a minha intuição simplesmente desliga. Porque a ideia de esperar uma porção inteira de um discurso acabar antes de eu abrir a boca parece aterrorizante. Dá um frio na barriga só de pensar, né? Demais. A memória humana de curto prazo é notoriamente horrível. Se eu ouvir alguém me contando uma fofoca longa, com nome de gente, data e números, por 3 minutos, quando a pessoa calar a boca eu já não lembro como a história começou. Imagina reproduzir os detalhes perfeitamente em outra língua, com dezenas de pessoas te encarando. A ciência cognitiva está do seu lado nessa. A gente não foi feito para arquivar pacote de dados enorme de forma passiva. A mente não é um gravador de áudio. A nossa memória de trabalho é minúscula. Ela começa a apagar a informação antiga rapidinho para dar espaço para a nova. Então, como é que eles não entram em pânico? Tem algum truque mágico aí? Tem uma ferramenta vital. A interpretação consecutiva depende inteiramente da tomada de notas. E é muito importante as pessoas entenderem isso. Não é taquigrafia. Taquigrafia é aquele negócio que repórter de tribunal usava nos filmes antigos, né? Isso. Aqueles rabiscos rápidos para transcrever exatamente cada palavra ou som ditado, certo? Para ter um registro literal. Exatamente. A taquigrafia é obcecada em capturar a palavra exata, a forma. Já o bloco de notas do intérprete consecutivo faz o oposto. Ele quer capturar a intenção, a estrutura profunda do argumento. Entendi. As anotações são mínimas. O intérprete não anota em português ou em inglês. Ele anota os conceitos puros. Quer um exemplo prático? Por favor. Imagina que o político fala: a nova política de aumento das taxas de juros por parte do governo resultou inevitavelmente numa queda drástica nas exportações desse trimestre. O intérprete não vai tentar escrever juros ou exportações, não dá tempo. O cérebro ia travar na terceira palavra. Exato. Em vez disso, ele desenha bem rápido no bloco uma flechinha para cima, do lado de um símbolo de porcentagem, aí uma flecha horizontal para mostrar causa e efeito, e, sei lá, um desenho de um barquinho com uma flecha apontando para baixo. Nossa, é praticamente uma matemática visual de ideias. É exatamente isso. Em vez de desenhar folha por folha da árvore, ele só desenha o tronco e os galhos principais. Perfeito. Aí quando o político faz a pausa, o intérprete olha para o bloco e ele não lê palavras. A flecha para cima, o navio e a flecha para baixo são gatilhos mnemônicos. Eles ativam na memória dele a arquitetura do argumento que acabou de ser construído. Caramba! E assim ele consegue reconstruir a intenção e falar com fluidez no outro idioma. Ouvir na consecutiva nunca é passivo. É dissecar analiticamente o pensamento do outro em tempo real. Sabe a analogia que me vem, agora ouvindo você explicar isso? É como desenhar um mapa, bem rapidinho. Um mapa? Como assim? Tipo, desenhar num guardanapo, mostrando o destino final da viagem para alguém. Em vez de tentar mapear e fotograficamente, sabe? Tipo, desenhar cada buraco na rua, cada cor de semáforo do caminho. O que importa é mostrar que a gente saiu da montanha e chegou na praia. E, olhando para esse rabisco, o intérprete consegue botar quem está ouvindo no carro e dirigir com segurança até aquela mesma praia. Olha, essa analogia do mapa capta a essência da coisa, mas ela traz uma exigência cruel junto. Uma ressalva que todo intérprete conhece. O destino é vital, sim, mas a maneira como o orador chegou lá também é parte da mensagem. Como assim? Se a pessoa for muito prolixa, der muita volta. Exatamente. Se o orador original for super confuso, usar umas metáforas que não fazem sentido, ou parecer que ele mesmo não sabe direito o trajeto rumo a essa praia que você mencionou, o mapa do intérprete também tem que refletir essa viagem tortuosa.
Sério? Ele não pode, tipo, arrumar a casa pra quem tá ouvindo? De jeito nenhum. O profissional não tem liberdade editorial de pegar um discurso totalmente caótico, arrumar logicamente na cabeça dele e entregar limpinho para o público no outro idioma. Facilitar a vida do ouvinte, consertando o orador, é uma interferência indevida. Uau! Então, se a pessoa foi confusa, a interpretação tem que espelhar essa exata mesma confusão orgânica, para quem tá ouvindo ter a mesma experiência de quem ouve no original. É essa a regra de ouro. E tem mais um detalhe. A gente falou de pessoas se olhando, num palanque, por exemplo. Mas a consecutiva é a base de uma modalidade muito usada que é a interpretação por telefone. A verdade. Serviço de emergência, banco. Sim, todo dia tem milhares de ligações de emergência médica, delegacia, negociação, onde o intérprete está lá na linha, invisível, desenhando esses barquinhos conceituais, esperando a pausa. E no telefone é pior, porque tira toda e qualquer pista visual. É verdade, ele não tá vendo a mão da pessoa se mexendo, não vê se a testa tá franzida ou se o cara tá com um sorriso sarcástico na cara. Fica cego para as expressões. A audição fica ultrassensível e o bloquinho de notas passa a ser literalmente o único fio que impede a comunicação de se romper e uma tragédia acontecer, digamos, no hospital. É de cair o queixo. Analisando todo esse ecossistema que a gente mapeou aqui hoje, a distância entre o que o público acha que essa profissão é e a realidade técnica dela é gigantesca. A gente começou pelo mito de que falar duas línguas já te capacita. O que é quase ingênuo, né? Muito, mas agora ficou escancarada a diferença entre o tradutor clássico, que a gente tem todo o respeito, lá no silêncio do texto, e o intérprete, que a gente descobriu ser esse atleta cognitivo de alto rendimento. É um esporte radical do cérebro. Vimos que na simultânea ele fala em cima do orador prevendo o futuro. Em tribunal, ele escorrega da formalidade máxima para gíria com um atrito brutal e sem margem para erro. E a genialidade da consecutiva, onde a memória burla o sistema usando flechinhas e rabiscos para traduzir a intenção, não as palavras literais. É um esforço invisível, rolando 24 horas por dia, mantendo desde cerimônia chique até socorro médico de pé. E pensar em toda essa complexidade super-humana nos leva para uma reflexão final, acho eu. Especialmente para o mundo que a gente está construindo agora. Com inteligência artificial, você diz. Exatamente. Com IA e esses algoritmos de tradução que processam bilhões de palavras num piscar de olhos. Isso obriga quem está em casa a se perguntar: até que ponto a comunicação é só um intercâmbio de dados técnicos? É porque uma máquina resolve dados, né? Um algoritmo hoje traduz o jargão forense ou o contrato num segundo. Mas a verdadeira comunicação, como a gente viu na imersão de hoje, não vive só na palavra fria do dicionário. Ela vive naquela pausa, que a pessoa não disse nada. Vive no sotaque que mostra a identidade da testemunha apavorada. Vive no sarcasmo do diplomata, na ironia que precisa daquela adaptação cultural que só quem viveu lá entende. A provocação para nossa audiência é: será que um dia a tecnologia vai conseguir sentir, ouvir e interpretar as entrelinhas e a intenção oculta com a mesma empatia de um ser humano? De uma mente humana para decifrar o propósito, o porquê daquilo. Com certeza. É a alma da comunicação. E com esse baita questionamento na cabeça, a gente chega ao fim de mais uma análise profunda hoje. Entender o que rola nos bastidores para que a sociedade continue se falando mostra que existe um universo de esforço debaixo dos nossos narizes o tempo todo. Um agradecimento imenso a quem nos acompanhou por mais essa jornada explorando a mente e a nossa linguagem. Vamos continuar questionando as engrenagens invisíveis do mundo. Até a nossa próxima imersão.